Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, para você que está ao vivo e para você que em algum momento vai ver esse vídeo. A minha pergunta para você hoje é o seguinte: como você está vivendo? Você está conseguindo equilibrar sua vida com todas as coisas ao seu redor, prestando atenção nas pessoas? Deixa eu fazer uma pergunta para você interessante. Você já conversou e você já percebeu que pessoas que passam pela experiência da quase morte, quando elas voltam, a vida delas muda radicalmente? Você já percebeu isso? Por quê? Olha o que Efésios aqui no capítulo 5, no verso 15, 21 diz assim, ó: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e nem como sábios, remindo o tempo. Esse remir o tempo, algumas traduções diz, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus, né? Não vos torneis insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Qualquer pessoa que tenha passado por uma experiência do quase morte, ela vai voltar e ela vai rever, poxa vida, quase que eu perdi a minha vida. E olha quanta coisa eu deixei de fazer. Quanta coisa eu poderia fazer. Quanta coisa eu poderia fazer que eu procrastinei. Por quê? Porque de fato, gente, é o seguinte: a gente só consegue viver direito, a gente só vive de forma equilibrada de fato, quando a gente vive o hoje como que se o amanhã não existisse mais. Eu faço uma pergunta para você, o seguinte: se você hoje soubesse que você teria hoje somente 30 dias para viver, o que você ia fazer? Como você ia viver, né? Tem gente que poderia falar para mim: ah, pastor, eu não mudaria nada na minha vida. Nada. Bom, pode ser. Então, a realidade é essa. Nós precisamos viver o hoje como que se o amanhã não existisse. Para quê? Para que a gente não chegue no final da nossa vida e pense exatamente o seguinte, né? Aquilo que escreveu Rubem Alves no seu livro O Menino e a Jabuticaba. Olha só. Ele disse o seguinte: contei os meus dias e eu descobri que eu tenho mais passado do que futuro. Sinto-me como aquele garoto que comeu uma bacia de jabuticaba displicentemente e quando vê que a jabuticaba acabou, rói o caroço. Eu não quero envelhecer assim. Eu não quero chegar aos 80 anos, olhar para trás e dizer assim: nossa, o que foi minha vida? Quanta coisa eu deixei de fazer. E pior, né? Nós sabemos que nós podemos ser tirados desse mundo a qualquer momento. Todos nós vivemos em um tempo hoje que nós não sabemos e não podemos idealizar ou projetar um futuro extraordinário. E quantas pessoas deixam de fazer coisas extraordinárias? Coisas extraordinárias porque nós achamos que nós somos eternos, né? Eu lembrei de uma história muito interessante que Candy Chang, ela pegou um muro perto do bairro dela, pintou de preto como se fosse um quadro negro. E naquele muro preto ela mandou escrever um monte de pequenas frases do lado esquerdo, né? Que dizia o seguinte: antes de morrer eu quero, antes de morrer eu quero. E aí ela colocou 3 pontinhos e fez um risco debaixo de cada frase, para que os seus amigos pudessem chegar ali, os vizinhos, os conhecidos, pudessem chegar ali e escrever o que gostaria de fazer antes de morrer. E algumas pessoas chegavam ali e escreviam: antes de morrer eu quero perdoar, antes de morrer eu quero abraçar, antes de morrer eu quero viajar. Porque ela disse o seguinte: foi uma forma dela descobrir qual eram os sonhos e as expectativas das pessoas a respeito da vida. Mas Candy Chang, ela só despertou para a vida depois daquela grande inundação que aconteceu em Nova Orleans e ela perdeu a filha de 8, 9 anos. Quantas coisas nós deixamos de fazer por causa de ambições egoístas? Eu não estou dizendo para você agora que você vai virar as costas para a vida, vender tudo que tem e sair vagando por esse mundo com a mochila nas costas igual um andarilho. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o texto aqui ele fala assim, ó: presta atenção. Presta atenção que no nosso dia a dia existe o Kairós de Deus. O que é o Kairós de Deus? O Kairós de Deus é aquilo que eu tenho consciência da minha existência
e eu faço com aquilo que eu estou vivendo naquele momento tenha um significado muito maior, porque eu entendo perfeitamente que aquilo ali é uma dádiva, aquilo ali é um milagre divino. O tempo, a vida é um milagre e uma dádiva. E aí nós temos que viver prudentemente, não como nécios, mas como sábios, né? E é interessante porque antes desse versículo aqui, olha o que está escrito: desperta tu que dormas, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Então, se eu fosse colocar um tema para minha reflexão hoje desperta tu que dormes. Nós estamos vivos, mas muitos de nós estamos mortos para essa consciência de que a vida é uma dádiva e a vida é um presente. Então, o que você precisa fazer hoje? Pastor Ricardo Agreste, certa vez, ele disse o seguinte, que nós só conseguimos de fato viver da forma como temos que viver quando nós vivemos de fato com a consciência que a vida é um sopro, a vida é passageira e ela passa muito rápido. E nós somos como a relva do campo, que nasce hoje e murcha amanhã. Nós somos como a neblina, que ela aparece às 5 da manhã e quando é às 8 ela some. A pergunta que eu tenho para fazer para você é o seguinte: o que você vai fazer esse dia que você gostaria de fazer e que às vezes você fica pensando assim, puxa vida, eu vou deixar isso para depois. Uma hora eu quero dar uma parada com tudo na minha vida e eu quero visitar o fulano. Uma hora eu quero dar uma parada em tudo na minha vida e eu quero ter um tempo de qualidade com o cicrano. Uma hora eu quero dar uma parada na minha vida, tudo. Sabe de uma coisa? Eu vou cuidar um pouco mais de mim. Você vai ver, a hora vai chegar. A hora vai chegar. Uma hora eu quero ver se eu consigo um tempinho. E aí, meu amigo, a gente vai deixando esse negócio para uma hora, e a gente vai vivendo com indisciplina, com displicência, porque nós esquecemos que a vida é um presente de Deus. Não é assim? A gente corre atrás de coisas, entra em lutas que não vale a pena. Então, a questão toda é: faça sua vida valer a pena hoje. Antes de morrer, o que eu quero fazer? Antes de morrer, eu quero abraçar. Antes de morrer, eu quero beijar. Antes de morrer, eu quero... O que você quer fazer antes de morrer? Então, vou dizer uma coisa para você. Vai fazer. Vai fazer. Portanto, vede... Olha, interessante, né? Que toda frase que começa com esse portanto, ele está falando algumas coisas antes aqui. E ele está falando a respeito da vida. Ele está falando a respeito de andar na presença de Deus. Ele está falando, antes de morrer eu quero, sabe? Uma hora eu vou dar um tempo para mim, eu vou arrumar alguém para mim dividir minha vida. Vai lá e faça. E você já percebeu que nós somos rodeados de coisas extraordinárias, mas nós deixamos aquilo que é essência e corremos atrás daquilo que não vai permanecer. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu oro que nesse dia Deus possa dar para você esse discernimento, para que você possa entender que a sua vida é uma dádiva e que você pode desfrutar dela da melhor maneira possível, da melhor forma possível. Existem pessoas que poderiam fazer tantas coisas, mas elas só começam a fazer depois que perdem, né? Puxa vida, poderia ter cuidado melhor do meu casamento. Eu poderia ter prestado atenção melhor no meu esposo. Eu poderia ter prestado atenção melhor no meu lar. Puxa vida, se eu tivesse começado a trabalhar lá atrás, né, estudar, né? E agora eu tô sem ninguém, o que eu vou fazer da vida? Então, que Deus possa nos dar esse discernimento diante de tantas possibilidades de expressões de felicidade, de amor, de carinho, de caridade, de desfrutar da vida que nós temos. Mas nós não desfrutamos, porque nós achamos que nós vamos viver o suficiente para poder desfrutar disso. Faça esse dia valer a pena, com alguém, tomando um café com alguém, não sei, faça esse dia valer a pena. Desfrute desse dia de uma forma extraordinária. Às vezes nós não precisamos de um grande valor para fazer essa vida e fazer esse momento ter um significado espiritual extraordinário e grande na nossa vida. Nós só precisamos de um pouquinho de tempo, de falar assim, não, isso aqui é prioridade.
Você já parou para pensar que você pode encontrar muitas pessoas que pode ser a última vez que você vai estar com elas? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa dirigir os seus passos, né? E que você possa entender que Deus, Ele quer que você tenha uma vida abundante. Faça o que tem que ser feito hoje. Deus abençoe você. Vamos orar. Pai querido e amado, eu quero colocar diante da tua presença, Senhor, as nossas vidas. Senhor, eu não quero viver como esse homem que Rubem Alves fala, que chega no final da vida, fica roendo o caroço porque não desfrutou. Eu quero chegar no final da minha vida com muitas histórias para contar, vivendo intensamente na plenitude do Senhor, desfrutando o máximo que eu puder das pessoas que estão ao meu redor. Derrama da tua graça sobre a minha vida para que eu não venha procrastinar e para que eu possa fazer o que precisa ser feito hoje. Derrama da tua graça sobre nós e nos dá discernimento, porque o amanhã não nos pertence. Deus abençoe a sua vida e que Deus possa te conceder dias extraordinários. Um abraço, um beijo no coração e até o nosso encontro amanhã.